No livro do Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas e que na terra Deus plantou um jardim a leste do Éden. E lá colocou o ser humano. E Deus deu a missão ao ser humano de cuidar da criação. Então, todas as riquezas que Deus criou no mundo material, elas serviriam então como meio, como canal de bênção. Mas nós vemos que muitas pessoas se perdem por causa de bens materiais, seja por tê-los, seja pela falta que eles lhes fazem. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 10, e agora estamos retomando no verso 13. Nesse momento, ele desceu do norte do país, da Galileia, ele foi para a Judéia, para a porção a leste do Jordão, e tinha tido uma conversa recente com os fariseus sobre o repúdio à mulher, que era um ato selvagem, bárbaro, de jogar a mulher porta fora sem direitos. E então, em outra ocasião, certo dia, esse modo de falar, certo dia, naqueles tempos, naqueles dias, ele é bem típico de Marcos. Marcos, ele relatou o seu evangelho a partir dos relatos de Pedro. E os pais da igreja, lá os primeiros escritores que escreveram a respeito da Bíblia, já comentavam que era sabido que Marcos, ele não tinha informações sobre a cronologia exata dos eventos. Ele tinha sobre grandes grupos. Então Jesus estava numa região e ele tinha informação sobre o que aconteceu ali. E então ele não, em muitos momentos ele não faz uma conexão, ele não faz um começo de parágrafo dizendo então foi nos dias de tal evento, foi depois de tal coisa. Ele fala assim, certo dia, para a gente ter uma noção de que foi por aquela época, mas não exatamente talvez antes dos eventos seguintes que são relatados, né? Talvez a ordem seja um pouquinho diferente. Então Marcos ele deixa isso em aberto, né? Já que ele não foi testemunha ocular de todos os fatos aqui narrados, talvez tenha sido testemunha ocular da prisão de Jesus Cristo, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. A criança era vista aqui no mundo antigo, não só nessa sociedade aqui, inclusive até na nossa sociedade, até não muito tempo atrás, a criança não era vista com muito valor. Então a criança ela era quase que um empecilho, um entrave necessário para se ter um outro adulto. E Jesus ele agia diferente com as crianças. Nós já vimos no capítulo 9 que quando ele quis ensinar sobre a hierarquia do reino, ele botou uma criança junto, ele trouxe uma criança para o meio, né, área do grupo. E então as pessoas sabiam que Jesus tinha uma boa relação com as crianças. Trouxeram crianças para ele colocar as mãos sobre elas, que é a forma de abençoar, né, de demonstrar a bênção. Só que os discípulos repreendiam quem trazia as crianças. Muito por essa ideia, né? Isso aqui é conversa de adulto, trazer criança para cá, para quê, né? E Jesus ficou indignado quando viu isso. Porque Jesus ele veio para o ser humano. Ele veio para a mulher, ele veio para o homem, ele veio para a criança, ele veio para o idoso, ele veio para o deficiente, ele veio para o atleta, ele veio para o ser humano. E ele ficou indignado e falou, deixem que as crianças venham até mim, deixa passar. Não impeçam, porque o reino de Deus pertence a quem é como elas. Ele já tinha ensinado recentemente para eles, lá no norte do país, sobre a importância da criança, né? E de olhar para a criança com esse olhar diferenciado e ver o que tem de bom ali que a gente pode aprender. Ele falou, o reino de Deus pertence a quem é como elas. Vocês que estão impedindo as crianças deviam olhar para elas e aprender alguma coisa com elas. E ele fala a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Isso aqui é muito interessante. Se você já teve a oportunidade de ver crianças no ambiente de aprendizado das coisas da Bíblia, você já viu algo interessante. Eu já tive essa oportunidade de dar aula para crianças. Isso que nós fazemos aqui, né, ensinar a Bíblia, eu já participei também desse ensino. A gente não usava a Bíblia, usava livrinhos apropriados para criança, mas que contavam histórias bíblicas. E é interessante ver como é que a criança recebe o reino de Deus. A maneira alegre da criança, a maneira espontânea, a maneira sem reservas que a criança lida com o reino de Deus é muito bonita. E isso nos ensina muito, né, sobre a nossa maneira de estar no reino de Deus, né, de receber o reino de Deus. Nós adultos, nós chegamos onde chegamos às vezes com más experiências, às vezes com más ideias, com más práticas. E quando nós recebemos o anúncio do reino de Deus, muitas vezes recebemos com ceticismo, com reserva, com pé atrás.
Que uma coisa é a gente ter preocupação que outras pessoas como nós estejam mal intencionadas, né? Outra coisa é não receber o reino de Deus como uma criança. Né? São coisas diferentes. Jesus falou que a gente tem que ser simples, né, como as pombas, mas prudente como as serpentes. A gente tem que ter noção que tem gente má nesse mundo, mas o reino de Deus, ele é de Deus. Então a nossa recepção ao reino de Deus tem que ser aberta como de uma criança. Há pessoas que têm rejeições diversas a líderes religiosos. Não é sem motivo, né? Mas isso não pode ser confundido com o reino de Deus. Há pessoas que verbalmente, né, lançam suas pedras contra a fé cristã, contra o reino de Deus, porque elas tiveram decepções com pessoas que eram falsas. Não se pode confundir essas duas coisas. Então precisamos receber o reino de Deus como uma criança para poder entrar nesse reino de Deus. Então ele tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Jesus demonstra uma relação com os seres humanos muito boa. Ele era muito carinhoso. Nós vimos anteriormente como ele defendeu a mulher contra o repúdio. Nós já vimos Jesus falando sobre pessoas idosas. Nós já vimos Jesus falando sobre pessoas com deficiências diversas, sobre trabalhadores, sobre pessoas saudáveis e agora sobre as crianças. Jesus sempre demonstrou essa gentileza em lidar com a gente. Então ele saiu para Jerusalém, né? Vamos lembrar que ele estava no sul de Israel, na Judéia, a leste do Jordão. E ele foi em direção a Jerusalém, que era a capital. E aí veio um homem correndo na direção de Jesus. Ele se ajoelhou, quer dizer, um ato assim, vamos dizer, meio dramático, né? Uma cena pública assim, bastante notória. O homem vem correndo e se ajoelha e fala: "Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?" Quando esse homem se dirige a Jesus como bom mestre, ele está se referindo a Jesus como um rabino, como mais um rabino, né? Mestre, rabi. Então ele não está se referindo a Jesus como o Messias. Ele não é como aquelas pessoas que chegaram a Jesus, como nós já vimos, por exemplo, Jairo, né, com a sua filha que estava doente, que se prostrou aos pés de Jesus, como o cego que falou: "Jesus, filho de Davi", reconhecendo nele o Messias. Não, aqui esse homem, ele veio e fez uma cena pública, mas se dirigindo a Jesus como um professor, como mais um dos rabinos em Israel. E Jesus já retrucou: "Por que você me chama de bom?" Porque se ele estava achando que Jesus era só um rabino, por que chamar de bom? Só existe um que é bom, e é Deus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Então, a coisa é mais ou menos o seguinte: ou a gente reconhece que Jesus é Deus, e a gente chama ele de bom Jesus, bom mestre, sim, mas reconhecendo que ele é Deus, né? Ou a gente está fazendo coisa errada, né? Que é o caso aqui. Você está pensando que está lidando só com um professor, com um rabino? Você está chamando para os outros aí de pessoa boa, né? Você é bom, no sentido do bom aqui é praticamente a perfeição, né? Só Deus é bom. Então, reconheça. E o Senhor não deixou ele sem resposta. Não deixou. Ele falou: "Você conhece os mandamentos." E aí Jesus escolhe, cita somente mandamentos da relação do ser humano com outro ser humano. Ele exclui todos os mandamentos que tem a ver entre Deus e o homem. Jesus aqui já estava entrando na alma desse homem com o ensino. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu: "Mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude." Isso aí que o senhor está falando, tudo isso aí eu faço desde que era jovem. Aí Jesus olhou para o homem com amor. Veja que Jesus não retrucou e disse assim: "Não, esses mandamentos você não obedeceu. Não, você é hipócrita." Porque se a pessoa era hipócrita, Jesus chamava de hipócrita. Não, Jesus amou esse homem. Eu presumo que esse homem falou a verdade. Só que havia mais. Jesus viu que esse homem, na sua relação com o próximo, ele procurava ser um homem decente, um homem digno, um homem íntegro. Mas ele falhava muito na sua relação com Deus. E nós temos aquele mandamento, né? Ouve, ó Israel, só o Senhor é Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí a gente tem um centro na vida humana, que é a relação com Deus. É Deus acima de tudo. E Jesus falou assim: "Tem uma coisa que você não fez.
Veja que isso aqui é para esta pessoa. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. E o homem ouviu isso, ficou muito triste, desapontado, e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. Então veja que esse homem ele tinha um problema na relação dele com Deus. O problema dele não era ter os bens. O problema dele não era ter as coisas. Tanto que Jesus tem relacionamentos com outras pessoas ricas ao longo da história, e ele não manda essas pessoas vender tudo que elas têm. Ele manda esse homem vender tudo que ele tem. Por quê? Esse homem está demonstrando uma relação problemática com as coisas. Ele tem as pessoas, que ele cumpre os mandamentos, mas quando vem as coisas, os bens, os objetos, o dinheiro, ele se relaciona com as coisas de um jeito que põe isso tudo acima de Deus. Há pessoas que fazem das coisas o seu Deus. Então esse homem precisava se livrar daquilo que o impedia de estar com Deus. Houveram pessoas que fizeram isso. Houveram pessoas que se livraram de outras coisas. Não do dinheiro, porque o dinheiro não impedia essas pessoas de ficarem com Deus. Não era o seu Deus. Mas esse homem, ele demonstrou que realmente não dava para ele, tinha muitos bens. Ele não deixaria, ele não se tornaria um discípulo de Jesus. Ele não veio a se tornar um dos apóstolos, talvez ele fosse para ser um dos apóstolos. Veja que outros foram chamados para largar tudo e largaram. Esse chamado para seguir Jesus, gente, é muito especial. Esse aqui é o chamado dos apóstolos, foi o chamado de Pedro, foi o chamado de Tiago, de João, de André, de Filipe, de Bartolomeu. Essas pessoas largaram as coisas e seguiram Jesus, e eles escreveram a história da humanidade. Essas pessoas trabalharam com Jesus para transformar o mundo, e esse homem perdeu essa oportunidade porque ele tinha dinheiro. Que tristeza. E aí o Senhor falou, olhou ao redor, né? Ele falou com os discípulos, com os seus próximos. Vamos sempre lembrar, né? Multidão é aquele grupão de gente que vem e vai e muda o tempo todo. Discípulos são os que seguem a Jesus. E os apóstolos são aquele grupo menorzinho de 12 que foram enviados por ele em missão. Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Porque naquela época, como ainda acontece hoje, tem gente que acredita que riqueza é sinal da aprovação de Deus e pobreza é sinal da reprovação de Deus. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente reprovada por Deus que é rico ou é pobre, tem gente aprovada por Deus que é rico, é pobre, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então os discípulos se admiraram disso, né? Porque tinha aquela ideia de que se a pessoa era rica é porque Deus aprovava ela. Mas ele falou, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Se você já ouviu dizer, uma história bem folclórica, que lá em Jerusalém tinha um portão que era meio complicado de passar, que era chamado buraco de agulha, que não passava um camelo, esquece. Esse portão foi construído na Idade Média para tentar atender essa história aqui, tá? Essa história aqui não fala sobre esse portão de jeito nenhum. Isso aqui é uma coisa que é uma figura de linguagem chamada hipérbole. É quando se exagera em alguma coisa para marcar um ponto no que a gente está falando. Sabe, quando a pessoa fala assim, uau, que dia quente, isso aqui está um forno. Para e pensa. Ela está dentro de um forno falando com você? Não. Ela está exagerando para fazer a ênfase. E é isso que Jesus estava falando e fazendo. Quando ele falou passar um camelo pelo buraco de uma agulha, era para pensar mesmo num camelo, aquele animal enorme, e uma agulha. Para a pessoa ver assim, é muito difícil mesmo. É muito difícil. Que coisa difícil. E ele falou, mas então, aí os discípulos falaram, mas então quem é que pode ser salvo, né? Quem então vai ser salvo? Porque é tão difícil assim? E o Senhor olhou para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas não é para Deus. Para Deus tudo é possível. Vamos lembrar que a nossa salvação, ela é um ato de Deus e nós atendemos ao chamado. Não somos nós que produzimos a salvação. Então, para nós é impossível passar o camelo pelo buraco da agulha. Para nós é impossível entrar no reino de Deus. É como que tem pessoas que acreditam que o ser humano vai evoluindo continuamente até chegar a Deus. É impossível. É impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Então ele pode vir e nos resgatar. Foi isso que Jesus fez na cruz. Esse resgate. O que para nós era impossível, ele fez da parte de Deus. A nós cabe o quê? Aceitar e viver dignamente de acordo com pessoas salvas como filhos de Deus.
E aí o Pedro começou a falar, mas nós deixamos tudo para te seguir. Diferente daquele rapaz que foi embora, né? E o Senhor respondeu, eu garanto a vocês que todo mundo que deixou casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou propriedade por minha causa e por causa das boas novas, que é o Evangelho, quem fez isso vai receber em troca, nesse mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, e com perseguição. E no mundo futuro a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. As pessoas que largam tudo, literalmente, né, para viver no Evangelho, elas recebem tudo nessa vida. Elas recebem outras famílias como suas famílias, elas vão viver em outros lugares, elas vão conhecer outras pessoas, e ainda com perseguição. No mundo vindouro, né, a vida eterna. E aqui o Senhor fala que muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Nós estamos lendo a Bíblia, gente, e já há um bom tempo, né? Então, se você é uma daquelas pessoas que usa versículo como esse de maneira jocosa, arrogante, até para justificar os seus erros, ou, por exemplo, a sua falta de cuidado com o relógio, com o horário, né? Não use. Você já percebeu que não é esse o significado. O Senhor está falando que no reino tem pessoas que são tratadas como últimos e que serão primeiros, e vice-versa. Há pessoas que parecem ser muito importantes na religião, na vida da fé, mas o Senhor conhece o coração e sabe que é só fachada. E há pessoas que são tratadas como muito pequenininhos, como desprezíveis, mas o Senhor conhece os seus corações e vê as suas vidas autênticas de fé. Veja que isso aqui é dito num contexto onde ele está falando de entrar no reino, onde ele está falando de dificuldade para entrar no reino. Não é num contexto de justificativa de coisas erradas. Como a gente vê gente que não lê a Bíblia, não se importa com a Bíblia. E quando é chamada a atenção por alguma coisa, fala, os últimos serão os primeiros. Da onde isso? Tira uma frase completamente fora de contexto, né? E fala uma tremenda de uma besteira. Há muitos anos também houve um episódio, ele até teve certa repercussão, de num evento festivo bastante danoso ao ser humano, alguém estava lá gritando, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E, bom, a questão é quem disse para ele que Deus estava aprovando aquela festa. Né? Tá vendo? É pegar um versículo bíblico e achar que isso é magia, né? Recitar versículos da Bíblia é como se garantisse poder. Tem gente que trata a Bíblia dessa maneira, né? É lógico que deixar a Bíblia aberta para proteger a casa. O que protege a casa é você. É você vivendo a palavra de Deus. É isso que protege a sua casa. É você orando pela sua família, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus amigos. É isso que protege a sua casa. É a mão de Deus com vocês, porque vocês andam no caminho de Cristo. Ele orienta o caminho de vocês. É isso que protege a casa. Não é pegar um versículo como esse aqui, né? Muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão primeiros, e recitar isso aqui fora de contexto e achar que isso resolve alguma coisa. Não. O caminho do Senhor é um caminho excelente e é o caminho revelado nas Escrituras. Então vamos conhecer as Escrituras. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.